Boa tarde, boa noite. Hoje é o dia do equinócio da primavera, né? Mas parece que já é o solstício do verão, a julgar pela temperatura que está fazendo por aí. Nós estamos dando início à oficina de astronomia número 424, trazendo aqui nas dependências do campus da Unicinos, promoção do curso de licenciatura em Física e do curso de licenciatura em Matemática, com o apoio técnico do Laboratório de Tecnologia da Informação e Comunicação Social da Unicinos, o professor Fernando Lang, mais uma vez, nosso palestrante convidado, ministrou a oficina 415 no semestre passado, sobre a Terra plana, que já está com quase 5.000 visualizações na internet, no YouTube, e hoje vai nos abordar outro tema polêmico, historicamente polêmico da física, que é a questão do movimento perpétuo, do moto perpétuo. Antes de passar a palavra para ele, a pedido da produção aí, técnica, né, quem quiser fazer perguntas, por gentileza, no decorrer da palestra, levante o braço, que o Tiago vai alcançar o microfone portátil, tá? Para que a gente possa gravar a pergunta também e não apenas a resposta do professor Fernando. O professor Fernando é do Instituto de Física da URGS, já foi também professor aqui no curso de Física da Unicinos, há muitos anos atrás, né? Trabalhou na PUC também, né? Então, já passou aí por todas as universidades principais da nossa região geográfica e atualmente trabalha na URGS. O cafezinho já está à disposição, como sempre, a cortesia das panquecas do Alemão. Olha, tem novidade nas panquecas do Alemão, viu, Tiago? Tem novidade. Prato com salada, R$ 9,90. Prato com salada e bife, R$ 14,90. Vê se pode. E continua a promoção, qualquer panqueca doce ou salgada, por R$ 18,99. Almoçou lá hoje, estava bom, né? Pois é, como sempre. Então, panquecas do Alemão, meus amigos. Cortesia, cafezinho aqui nas oficinas de astronomia. Panquecas do Alemão aqui na Unicinos e no verão também em Garopaba e Capão da Canoa. Sugestão de livro aqui da Cultural Store. Esse livro tinha que ter vindo há 15 dias atrás, né, quando a gente falou da história do planeta Vulcano. Não é o vulcano do Sr. Spock, é o vulcano do Sistema Solar, que uma certa época se pensou que existiria. Jornada nas Estrelas, 50 anos, para quem é fã. Depois, Tiago, passa aí para o pessoal olhar. Está à venda lá na Cultural Store, ali na loja nova do Centro Comunitário da Unicinos, né? Cultural Store, você sabe que não é só livro, não. Tem material escolar, material de escritório, suprimentos de informática, artigos para presentes, etc., etc., né? Dá uma passadinha lá depois. Vou passar agora a palavra ao professor Fernando Lang e boa oficina para todos. Bem, eu agradeço ao Luiz Augusto e a Unicinos pela possibilidade de estar aqui falando mais uma vez para vocês. Só pegando um gancho sobre o que o Luiz Augusto falou aí sobre o vulcano, a BBC fez uma matéria, né, que repercutiu muito, e, na verdade, essa matéria parece que foi plágio de uma postagem de 2015 no CREF, lá no nosso sítio. Vocês podem entrar e conferir, onde eu discutia sobre a história de Vulcano, que é extremamente interessante, né? Bom, mas eu vou falar para vocês, então, sobre motos perpétuos e máquinas de free energy. Na verdade, máquinas de free energy é um nome bonito para os velhos motos perpétuos. E o subtítulo: não existe almoço grátis na natureza. Uma página imperdível sobre motos perpétuos está indicada aí. É o Museu das Máquinas que Não Funcionam. É muito bom. Aliás, esse professor Simanek, ele tem muitas coisas interessantes, tá? E não é só
motos perpétuos que estão lá. Tá? Ele, inclusive, tem uma boa apresentação sobre a história da Terra plana nos Estados Unidos, tá? Que foi o objeto da minha palestra anterior. Bom, eu tinha postado no Facebook a notícia da palestra, tá? E aí eu achei interessante porque um amigo do Facebook, tá? Nem sei de onde ele é, tá? Ele fez o seguinte comentário: uma definição de moto perpétuo tem a ver com almoço grátis, tá? Porque ele viu lá, não tem almoço grátis. Seria como se alimentar indefinidamente a partir das próprias fezes. O sujeito que vive para sempre, reciclando as próprias fezes e ainda produzindo, trabalhando, vivendo. Eu achei bem interessante, apesar de não ser muito elegante a comparação. Bom, inicialmente eu queria fazer uma consideração, tá, de que o movimento perpétuo, tá, é possível, segundo as leis da física. Basta que um sistema mecânico esteja operando livre de forças dissipativas e nós vamos ter movimento perpétuo. Tá? Então, o que se chama de moto perpétuo não é uma máquina que fique funcionando para sempre. Tá? Até porque a gente até conhece coisas que estão funcionando para sempre na nossa escala de tempo. Não, ou mesmo na escala de tempo da humanidade, como, por exemplo, o movimento dos planetas em torno do Sol. Tá? O que é um moto perpétuo? Tá? Uma definição possível para moto perpétuo seria um sistema que pode realizar trabalho sobre outros sistemas externos sem alterar o seu conteúdo energético. Ele não recebe energia de fora, realiza trabalho e não altera o seu conteúdo energético. E isso, então, violaria a lei da conservação da energia ou a primeira lei da termodinâmica. Motos perpétuos a gente encontra aos montes, ao longo da história da ciência. Aliás, no site que eu indiquei ali para vocês, do Simanek, são apresentados muitos motos perpétuos. Aqui, por exemplo, nós temos a célebre roda desbalanceada. A nossa intuição mecânica, olhando para um sistema como esse aqui, como essas massas estão mais longe do eixo, é de que esse negócio gire nesse sentido. Mas se a gente começa a olhar com um pouco mais de detalhe, a gente vê que, bom, essas massas aqui estão mais afastadas, mas em compensação aqui pelo outro lado tem mais massas. Mas acho que a maioria das pessoas que se basear na sua intuição dirá, não, essa coisa deve entrar em rotação nesse sentido e vai ficar para sempre girando. Essa ideia, e produzindo, inclusive, trabalho, acionando, por exemplo, uma turbina que produz energia elétrica. Ali é a mesma versão da roda desbalanceada, mas já com fluidos. Bem, nós não podemos confiar na nossa intuição mecânica, nem na nossa intuição mecânica. Eu nem digo sobre outros sistemas mais complicados, eletromagnéticos. A gente tem uma boa intuição mecânica, mas eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Essa aqui é a célebre semibalança de Roberval. Esses fulcros permitem que esse sistema gire praticamente livre de atrito. E, bom, e aí, aqui eu estou mostrando a semibalança carregada. E esse comportamento aqui vai de acordo com a nossa intuição. Porque tem uma carga no lado
num dos lados dos fulcros e tem uma outra carga do outro lado dos fulcros, e então a gente olha para isso e diz, não, isso aí é razoável que esteja equilibrado, né? Mas aqui vocês veem a semibalança de Roberval, onde simplesmente essa carga foi transportada daqui para cá e continua equilibrada. Né? E continua equilibrada. Né? Apesar das duas cargas estar produzindo torque em relação a esses fulcros aqui, em sentido horário. Tá? E a balança continua equilibrada. Esse é um sistema genial, tá? Historicamente foi proposto por Roberval em 1665, se não me engano, tá? Para resolver um problema de pesagem. Tá? Porque, na verdade, esse sistema aqui, tá? Em qualquer lugar dessa travessa, que eu colocar essa carga aqui, ele permanece equilibrado. Tá? Agora, essa massa aqui, se for deslocada para cá ou para cá, né, vai de acordo com a nossa intuição. Né? Se eu deslocar mais para cá, ela torce num sentido, se eu colocar para o outro lado, torce em sentido contrário. Na verdade, isso aqui está implementado nas velhas balanças, inclusive, essa aqui é a chamada semibalança, mas tem a balança completa de Roberval, que é a balança de 2 pratos, que ainda a gente encontra, eventualmente, em algum armazém, né, onde se coloca em qualquer lugar de um prato uma massa de referência, e em qualquer lugar do outro prato outra massa de referência, e a balança está equilibrada. Tá? Bom, eu só trouxe aqui, o meu objetivo não é discutir a balança de Roberval, porque isso aí, só a discussão da balança de Roberval daria para muitos minutos de discussão. Eu só trouxe a semibalança para chamar a atenção de que nós não podemos confiar na nossa intuição. Tá? Bom, essas máquinas que não existem, tá? Os físicos são fantásticos, né? Porque eles classificam, dão nome para coisas que não existem. Tá? A gente pode ter motos perpétuos de primeira espécie, que são esses que violam a primeira lei da termodinâmica, né? Como a roda desbalanceada e outros que eu vou discutir em seguida, e tem alguns um pouco mais sofisticados, que violam a segunda lei da termodinâmica, tá? Em que a primeira lei é garantida, mas a segunda, que coloca um limite no processo de transformação de energia térmica, por exemplo, em energia mecânica, é violado. Tá? Então, esses seriam os chamados motos de segunda espécie. Bom, e agora eu quero relatar para vocês um caso histórico de um moto perpétuo bem-sucedido. Tá? Aliás, esse não é o único que foi bem-sucedido, tá? Por ser o inventor. Existe um outro que eu não preparei nenhuma transparência sobre ele, tá? Que envolveu um czar da Rússia que comprou uma máquina e mandou instalar a máquina no seu palácio. Tá? Era uma máquina grande e a máquina estava funcionando, ele ficou encantado com a máquina, comprou a máquina. Só que no outro dia, quando ele entrou na sala, a máquina estava parada. No dia anterior, quando ele comprou, a máquina funcionava. Aí ele resolveu chamar os cientistas russos. Isso é século XIX. E aí os cientistas vieram lá e, bom, resolveram desmanchar a máquina e encontraram um compartimento secreto onde caberia um anão ou uma criança e tinha uma manivela dentro. Ou seja, naquela noite, o anão ou a criança que estavam dentro da máquina no dia anterior, deu no pé e a máquina parou. E é claro que o pessoal que vendeu para o Tsar já estava longe a essas alturas, tá? Porque sabia que no dia seguinte a fraude ia ser reconhecida. Mas eu queria falar para vocês, então, de um caso histórico muito interessante do final do século XIX, tá? Da máquina de Keeley. Tá? Aliás, no final da palestra, eu estou vendendo ações, tá, da companhia do Keeley. Tá? Esse sujeito,
tá, que viveu entre 1837 e 1898, na Filadélfia. Tá? Ele foi um carpinteiro, foi um mecânico, que anunciou em 1872 ter descoberto um novo princípio para a produção de energia. Tá? E ele teria se inspirado nas simples vibrações de um diapasão, tá? E aí ele chegou a acessar a energia etérea que moveu a sua máquina maravilhosa e muito dinheiro para o seu bolso. Porque esse é um caso bem sucedido, porque ele morreu usufruindo da sua invenção. Tá? Aqui nós temos uma foto dele no seu laboratório e a máquina lá atrás. Tá? E as pessoas iam lá e viam a máquina funcionando e investiam na companhia que ia produzir essa máquina. Tá? Aqui outra fotografia da máquina. Tá? A máquina sobreviveu. Tá? Só depois da morte dele é que conseguiram desvendar o segredo da máquina de Killy. Tá? Ele tinha escondido no porão da sua casa um compressor de ar, tá, que bombeava ar por um encanamento que ia lá até a máquina. Tá? Mas ele faturou muito dinheiro. Tá? Ele foi patrocinado por uma viúva de um rico industrialista americano que tinha morrido. Tá? E essa foi uma pessoa que botou bastante dinheiro e outras pessoas colocaram dinheiro. E ele morreu antes da fraude ser elucidada. Tá? Então, interessante que nas primeiras décadas do século XX, nos Estados Unidos, essa palavra saiu do vocabulário atualmente americano, mas ficou o nome, a expressão Killy para qualquer fraudador. Isso até os anos, início da década de 30. Existe um verbete muito bom na Wikipédia contando toda essa história, tá, do Killy. Tá? Então, esse é um caso histórico, né, de uma máquina bem sucedida. Mas eu quero mostrar para vocês que nós, gaúchos, não perdemos, né, para os americanos. Tá? Eu vou falar para vocês de algumas usinas de energia infinita aqui, nossa, né, no Rio Grande do Sul. Tá? Uma usina de energia infinita que não saiu do projeto, tá? E essa eu estou envolvido, porque é um caos em que eu tive envolvido. Tá? E uma outra usina gaúcha de energia infinita que foi construída. Bom, existem muitos sistemas, propostas de motos perpétuos, tá, que funcionam com fluidos. Aliás, esse aqui, agora eu estou me aposentando, acho que até eu vou construir, porque eu acho que esse aqui funciona. Tá? Esse aqui funciona. Tá? Vocês podem entender facilmente a ideia dessa coisa. Tá? Essa correia transportadora está imersa num fluido. Água, ou melhor ainda, mercúrio. Tá? Porque quanto mais denso for o fluido, maior vai ser o torque que esse negócio produz. Né? E o que a gente vê aqui, nesse lado da máquina, tá? Cada caixinha dessas está com um volume maior do que do lado de lá. Tá? Então, aí é só recorrer à lei de Arquimedes, né, para concluir, né, que essa coisa deve andar nesse sentido aqui. Tá? Gente, existe na internet hoje, tá, as usinas flutuantes, que eles mostram, inclusive, funcionando e acionando um gerador. Tá? E que a aparência lembra muito esse sistema aqui. Tá? Eu não sei se é a mesma ideia, mas nos vídeos da internet funciona. Bom, a primeira usina gaúcha de energia infinita, tá, é um sistema que envolve mecânica de fluidos. Tá? Todo mundo sabe
que se eu tiver um sistema de vasos comunicantes, tá? Por exemplo, aqui na parte de baixo poderia ser água, ou melhor, aqui na parte de baixo poderia ser mercúrio, tá? E aqui uma coluna de água, tá? Eu preciso uma coluna de água cerca de 14 vezes maior para manter esse negócio em equilíbrio do que essa coluna de mercúrio aqui. Tá? Ok? Porque o mercúrio é quase 14 vezes mais denso do que a água. Daí, o que aconteceu? Isso talvez faça uns 10, 12 anos atrás. Os alunos lá do Instituto de Física já tinham me falado, disse, professor, tem um grupo aí de Santa Maria, gente de Santa Maria, parece que tem um médico junto, tá? Que eles estão aqui passando nas salas de todos os professores, porque eles têm um projeto de uma máquina e eles estão querendo que as pessoas digam para eles, né? Porque todo mundo diz que não funciona, tá? E eles estão querendo saber por que não funciona. Tá? E o que acontecia? Eles apresentavam a máquina, que eu vou mostrar em seguida para vocês, tá? E os meus colegas diziam assim, não, isso aí não funciona porque viola a primeira lei da termodinâmica. Tá? Isso para eles não era argumento, porque exatamente quem está construindo uma máquina como essa está querendo violar a primeira lei da termodinâmica. Então, dizer que viola é não dizer nada. E eles queriam saber por que não funcionava, né, sem invocar a primeira lei da termodinâmica. Bom, mas vamos ver qual era a ideia deles. Tá? Isso é um sistema com fluido, digamos aqui água, aqui mercúrio, ó, tá? Aqui uma coluna de água suficientemente elevada é capaz de manter, né, esse sistema como está representado aqui. Até aqui não tem nenhum problema. Tá? Um sistema como esse, tá, é possível de existir mesmo. Tá? Mas aí a ideia deles é o seguinte, vamos botar aqui uma turbina, tá, e vamos abrir uma comporta acima da turbina. Tá? Porque todo mundo sabe que mercúrio cai na água. Tá? Mercúrio cai na água. Tá? Aí o mercúrio cai na água, tá, e aciona a turbina. Tá? Mas vejam que esse sistema está idealizado de tal forma que o mercúrio chegando aqui embaixo repõe, tá? E a gente tem uma coisa aí funcionando para sempre. Tá? Então, o que acontecia? Os meus colegas olhavam para isso aí e diziam, olha, isso aí não pode funcionar porque viola a primeira lei da termodinâmica. E eles queriam mais do que isso. Tá? Eu cheguei a encontrar essas pessoas, por acaso, era meio-dia, eu tinha saído da minha aula, e encontrei eles discutindo com um colega meu. Tá? E esse meu colega estava bastante enrolado, porque ele estava tentando explicar por que não seria possível essa máquina, né, não invocando a primeira lei da termodinâmica, mas ele não estava conseguindo. Tá? Aí eu cheguei e eles estavam já bastante raivosos até, porque todo mundo dizia que não funcionava e ninguém explicava para eles por que não funcionava. Né? E daí eu disse para eles o seguinte, olha, me deixem porque estavam indo embora já, e eu também tinha outras coisas para fazer naquele momento, então eu disse, olha, me deixem aqui um telefone, que eu vou estudar o caso de vocês e vou dar uma resposta para vocês por que essa máquina não pode funcionar. Tá? Aí me deixaram o telefone, tá? E uma hora depois, né, quando eu voltei do almoço, eu matei a charada. Bom, importante, tá, que o que eles queriam é muito justo. Tá? Não adianta dizer para a pessoa que a máquina não vai funcionar porque está violando a primeira lei ou está violando a segunda lei. Eu que acredito que essa violação é impossível, isso para mim é suficiente, mas para o sujeito que está querendo construir uma máquina como essa, a gente tem que ter condições de mostrar, sem invocar as leis da termodinâmica, que tem um furo, invocando as coisas mais fundamentais, como, por exemplo, nesse caso aqui, a mecânica de fluidos. Tá? Então, agora vou mostrar qual é o furo dessa máquina.
Notem que eles se prendiam numa ideia muito razoável de que, abrindo aquela comporta, como o mercúrio é mais pesado do que a água, o mercúrio desce e cai pela comporta. Mas aí, se for verdade que o mercúrio cai pela comporta, tá? Isso só é verdade se a pressão aqui dentro do duto é maior do que a pressão fora do duto, porque fluido sempre escoa da região de pressão maior para a região de pressão menor. Tá? Ok? Ou seja, eu não posso me basear na minha intuição de que, bom, mercúrio é mais denso do que a água, então tem que cair. Tá? E aí é possível demonstrar facilmente pela lei de Stevin que a pressão aqui é maior do que aqui dentro. Tá? Então, o simples fato de abrir a comporta já é um problema nesse sistema. Tá? Okay? Porque para abrir a comporta eu já tenho que trabalhar contra uma diferença de pressão. Né? Aqui a pressão é maior do que aqui dentro. E se eu abrir a comporta, o que vai acontecer? Tá? Vai entrar água para dentro desse sistema, tá? E o processo vai se encerrar. Né? É verdade que o mercúrio vai cair, mas ele vai cair pelo outro caminho. Tá? Pelo outro caminho. Essa é a explicação. Tá? E vejam que eu estou justificando aqui, tá? A partir não de nenhuma consideração energética. Eu estou invocando aqui simplesmente uma lei fundamental da estática de fluidos, que é a lei de Stevin. Tá? Bom, o final dessa história. Eles tinham me deixado no telefone. Tá? Era um celular. Eu liguei para esse número e o número dizia que não existia o número. Aí depois o meu colega disse assim, não, mas eles são de Santa Maria. Quem sabe eles esqueceram de dar o prefixo de Santa Maria. Aí eu botei o prefixo de Santa Maria, tentei ligar, não consegui, o telefone chamou, não consegui. Eu acabei mandando uma mensagem para eles dizendo, olha, façam contato, porque eu tenho uma explicação. Tá? Só que eles nunca apareceram. Eu não sei se receberam a minha mensagem, tá? Não sei se receberam a minha mensagem, tá? Porque imaginem, se eles acreditaram que eu tinha uma explicação, né, eles nem queriam mais perder tempo, né, talvez em saber do fracasso da sua ideia. Tá? Então, essa é uma máquina, tá? Uma das duas gaúchas, e tem tantas, né? Eu vou falar de uma outra aqui, tá? Que é a usina gaúcha de energia infinita que foi construída. Né? Aliás, não é para menos que o hino rio-grandense reza isso aqui, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Tá? Parece que já há um projeto, tá, de mudar o hino gaúcho, tá? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra plana, mas por enquanto ainda isso não foi concretizado. Tá? Bom, 2012, tá? Uma longa história, né? Vejam aí, ó, uma longa história até 2011, uma nova história que se inicia em 2012. Tá? Os nossos meios de comunicação foram invadidos por essas propagandas da Rara Energia, em 2012. Tá? Olhem lá o que está escrito, inclusive em inglês, a máquina de movimento perpétuo e contínuo. Tá? O site existe ainda, vocês podem entrar depois, procurar. Quem não conhece, tá? Pode procurar na internet, vai entrar no site da Rara Energia. Eu só gostaria de dizer o seguinte, deixar bem claro, que nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma razão para achar que houve má fé, tá, desse pessoal. Eu acho que é ignorância apenas. Tá? Ok?
Tá? Então, aí está a energia contida na gravidade do planeta. Tá? Gerando energia para sempre. O movimento mecânico contínuo e perpétuo se alimenta exclusivamente da gravidade. Tá? Aqui nós já vemos um desenho da máquina, não dá para entender pelo desenho qual é a ideia, mas eu acho que a ideia que está por trás disso é uma sofisticação da roda desbalanceada, porque é um sistema estritamente mecânico, cheio de alavancas. Tá? Então, aí a energia contida na gravidade do planeta vai ser utilizada. Aí um aluno, naquele momento, disse, olha, esses caras têm que se lembrar de Krypton. Tá? Porque em Krypton andaram retirando energia do planeta e deu no que deu. Tá? Aqui outro desenho muito bonito, tá? da máquina. Tá? E aqui a máquina, no bairro Navegantes, tá? Sendo construída. Existem muitas fotos no site deles. Tá? A última foto é de 2014. Tá? Fizeram até um vídeo no YouTube, só que eles não mostram uma máquina funcionando. Eles foram honestos, eles só mostraram no vídeo as fotos. Sim? Eu não vi. Eu não vi, mas eu tenho conhecidos que passaram. Por favor, Didi, aqui, desculpe. Há um ano e pouco atrás, desculpe me meter, mas esse caso para mim é particularmente interessante, porque há um ano e pouco atrás eu acabei fazendo uma oficina aqui em que eu abordei exatamente esse caso. Né? E aí o senhor me fala assim, não há má fé. Eu não compartilho, eu não sou tão otimista, porque era tudo tão misterioso. Pelo que eu entendi, isso aí está nos Estados Unidos. Tá, sim. Né? Que eles estão com, que eles tinham começado a, mas era tudo muito misterioso, assim. Sim. As últimas fotos mostram a coisa sendo construída nos Estados Unidos. Tá? Mas foi construído no bairro Navegantes. Tá? Eu tenho conhecidos que passaram e chegaram a olhar para dentro do galpão. Tá? Só que a última notícia que a gente tem da máquina é 2014. Ok? E daí encerrou. Quer dizer, duas coisas podem estar acontecendo. Ou não funcionou, ou eles estão produzindo energia. Aliás, esses dias eu passei lá pelo bairro Navegantes e me senti mais leve. Porque assim, ó, gente, só tem um jeito de tirar energia da gravidade do planeta. Tá? Se alguém conseguir tirar energia da gravidade do planeta por um sistema cíclico, tá? Só tem uma coisa possível, é enfraquecer o campo gravitacional. Tá? Ok? Tá? Porque a energia gravitacional está estocada no campo gravitacional. E se alguém está consumindo energia da gravidade exclusivamente, tá? O campo gravitacional está ficando enfraquecido. Como eu me senti um pouco mais leve, então talvez eles estejam lá produzindo energia da gravidade do planeta. Tá? Ok? De 2014 para cá, não tem mais notícia. Tá? Inclusive, as fotos nos Estados Unidos também são, as últimas fotos são de 2014. Tá? Então, esse é um caso interessante de uma máquina que foi efetivamente construída. Eu não posso opinar sobre a máquina e dizer por que ela não funciona, porque a gente não tem detalhes sobre, a gente só tem as imagens da máquina. Tá? Eu acho que tem muito Photoshop nessas coisas. É. Eu me dei o trabalho de ampliá-las, todas as fotos disponíveis.
Aconteceu o seguinte, 2012 estourou, tá? E um colega nosso fez contato, só que ele não disse que era do Instituto de Física, ele se apresentou como uma pessoa que está interessada, porque até tinha um telefone para contatar, e daí ele começou a conversar com a pessoa que estava atendendo ali, e ele disse assim, mas vem cá, vocês não fizeram um protótipo da máquina em pequena escala, antes de fazer a máquina grande? Porque ainda eles não tinham chegado, né, nesse estágio aí de construir. Daí essa pessoa respondeu para ele, sim, fizemos. Mas e o que aconteceu? Não funcionou. Mas em escala maior vai funcionar. Foi essa a resposta. Tá? Ou seja, eles pareciam, pela conversa que esse meu colega teve, eles pareciam acreditar firmemente na ideia, né? Mesmo depois de ter tentado implementar um protótipo em pequena escala, mas aí em grande escala ia funcionar, porque provavelmente teria, na cabeça deles, teria alguma coisa a mais, né, do que na escala pequena. Bom, eu quero ainda falar, o nosso site recebe muitas perguntas sobre máquinas maravilhosas. Mas eu quero me deter aqui numa máquina, né, que agora eu acho que até já arrefeceu um pouco, mas que são os motores magnéticos exclusivamente com ímãs permanentes. Tá? E eles mostram funcionando esses motores. E qual é a ideia desses motores magnéticos só com ímãs permanentes? Tá? A ideia é a seguinte, ó, nós temos aqui um sistema de ímãs, tá, que está preso, né? Esse negócio está preso, o diagrama está muito simplificado, tá? Está tudo preso num anel, tá, que pode girar. Tá? Pode girar. E aqui no meio tem um ímã. Tá? Tem um ímã. Tá? Mas esse ímã que está aqui no meio, ele está contido numa blindagem ou num escudo magnético. Tá? E aí, então, essa blindagem permite, tá, que só os ímãs que estão mais próximos interajam com esse ímã aqui, ó. Tá? Então, aí vocês veem uma coisa do tipo assim, ó. Esse polo norte aqui está repelindo esse polo norte, e esse polo sul está atraindo esse polo norte, então esse negócio deve girar nesse sentido, né? E entra em rotação e fica girando para sempre. Tá? E a essência do motor é essa blindagem, um escudo magnético. É um sistema que permite esconder o ímã, né? Impedindo, por exemplo, que esse ímã interaja com todos os outros ímãs que estão aqui por fora. Tá? Bom, blindagens ou escudos magnéticos, embora não perfeitos, existem e são equivalentes magnéticos da gaiola de Faraday. Como funciona a blindagem magnética? Já que é impossível impedir que um sistema magnético ou elétrico gere campo magnético ou elétrico nas suas vizinhanças. Tá? Os físicos não sabem como seria... Assim, ó, se eu tenho um ímã num determinado lugar do espaço, tá, esse ímã produz campo magnético em todo o espaço no seu entorno. Idem se eu tiver uma carga elétrica, essa carga produz campo em todo o espaço no entorno. Idem se eu tiver uma massa. Tá? Então, como é que será que funciona uma blindagem magnética? Vamos nos deter um pouquinho. Tá?
essa ideia é a seguinte: a blindagem ela produz um campo em oposição ao campo externo, que leva a um campo resultante nulo, no caso eletrostático, da gaiola de Faraday, e quase nulo no caso magnetostático. A blindagem eletrostática pode ser feita com qualquer condutor. Qualquer condutor serve para construir uma gaiola de Faraday. Agora, a gaiola de Faraday magnética só funciona, tá, com materiais ferromagnéticos. Tá? E existem materiais ferromagnéticos especiais para se fazer blindagem magnética. Tá? Então, é assim, para vocês terem uma ideia de como funciona uma blindagem magnética. Eu tenho um ímã aqui, ele produz campo aqui. Não tem como impedir que esse campo exista nesse ponto. Tá? Mas se eu envolver essa região aqui em material ferromagnético, essa estrutura ferromagnética gera um campo que se opõe ao campo externo. Tá? E resulta aqui dentro um campo praticamente nulo, no caso magnetostático. Tá? E se eu pensar que isso aqui não é agora um ímã, mas é uma carga elétrica, tá? E isso aqui aí pode ser qualquer condutor, tá? O campo aqui dentro é zero. Mas esse campo nulo, ele só acontece porque esse sistema gera um campo que se opõe ao campo externo. Ou seja, é impossível impedir que o ímã produza campo nesse lugar aqui. Tá? O que a gente pode fazer é providenciar um outro campo que anule aquele campo. E essa é a ideia da blindagem. Tá, mas agora olhem o que acontece em outros pontos do espaço. Tá? Na região, eu vou discutir agora o que vai se passar nessa região entre o ímã e a blindagem. Se a blindagem não estiver aqui, só tem o campo do ímã. Mas quando eu colocar a blindagem aqui, vai aparecer um segundo campo produzido pela blindagem. Que nesse caso aqui, nessa região, os dois campos se superpõem construtivamente. Ou seja, a introdução, a eliminação do campo nesse lugar aqui, tá, implica em fortalecimento do campo em outros lugares do espaço. Tá? Porque a blindagem cria campo também. Tá? E ela cria campo em outros lugares do espaço que podem se adicionar ao campo externo. Tá? Bom, e daí, por que fracassa o motor magnético? Porque é impossível. Se eu usar, por exemplo, a liga Mi, que é usada para fazer blindagem magnética, tá? Então, construir uma gaiola com esse material magnético, que é muito usado em blindagem, tá? O ímã que está aqui dentro polariza, tá? Polariza a blindagem, e a blindagem interage com todos os ímãs que estão por fora. E é por isso que essa coisa não pode funcionar. Ou seja, não tem como esconder o campo produzido pelo ímã. Mas esses motores magnéticos, eles às vezes são apresentados com uma outra alegação. Os motores magnéticos funcionam por transformar a energia magnética dos ímãs em energia mecânica. Ou seja, os ímãs a longo prazo se descarregam. Ou seja, é energia que está estocada nos ímãs, tá? E que vai manter o motor funcionando, né? E tem gente, inclusive, dizendo na internet, não, esse motor não é um motor de movimento perpétuo, porque para eles o movimento perpétuo é permanecer em movimento para sempre. Tá? Isso um dia vai acabar. Tá? Vai acabar porque esse motor está consumindo a energia que está nos ímãs. Tá? E essa alegação, tá, ela aparentemente leva à não violação da primeira lei da termodinâmica, tá? Porque a energia estaria sendo conservada, a energia estaria saindo dos ímãs. Tá? Mas
a gente sabe calcular, ou pelo menos estimar a energia magnética num sistema magnetizado. Tá? Eu não vou apresentar aqui para vocês a dedução dessa expressão, tá? Mas eu estou imaginando aqui um ímã em forma de barra, tá? Cilíndrico, tá? E a gente pode expressar a energia magnética nesse sistema, tá? Em função do campo magnético, por exemplo, no centro da face. Tá? Que é o que eu fiz nessa expressão. Tá? B é o valor da indução magnética, porque aqui é onde eu tenho o campo mais intenso, né, num ímã como esse. Tá? Se eu souber qual é o campo aqui, tá, eu posso facilmente estimar a energia magnética que esse sistema tem armazenado. Tá? Vejam o que mais entra na energia magnética. As dimensões do sistema. Isso é razoável, porque um ímã grande deve ter mais energia estocada do que um ímã pequeno. Isso a gente aceita intuitivamente e é isso que essa expressão está dizendo. E quanto maior for o campo magnético, tá, tanto mais energia eu tenho estocado. Tá? Essa expressão aqui ela já está escrita nas unidades do sistema internacional. Quer dizer, querem calcular a energia estocada num sistema magnético desse tipo aqui, tá? Entrem aqui com D em metros, L em metros e B, que seria o campo na face, em Tesla. Tá? Para os superímãs, a intensidade do campo magnético no centro da sua face é muito grande. Eu andei medindo isso, não porque eu estou querendo construir essa máquina, por outras razões. Tá? Com uma sonda de efeito Hall, a gente mede fácil o valor da indução magnética por aqui assim. Tá? E essa indução é enorme, é cerca de 0,5 Tesla ou 5.000 Gauss. Tá? Para produzir um campo com essa intensidade com corrente elétrica, só com corrente elétrica, eu tenho que ter alta densidade de corrente. Tá? Então, acreditem, para quem não está familiarizado com as unidades do sistema internacional, que 1 Tesla é um campo muito, muito forte. Tá? A gente tem quase 1 Tesla, meio Tesla, tá? Lá na face. E daí a gente pode calcular a energia que está estocada num superímã. Tá? E aí vale a pena fazer esse cálculo. Porque se a gente pegar um superímã do tamanho de uma pilha, e existe, um dia desse eu fui comprar superímãs, e por acaso a firma que vende lá e que importa os superímãs da China, eles fizeram questão de me mostrar um superímã que tinha sido encomendado por alguém aí no interior do Rio Grande do Sul. Eles me disseram que era um pesquisador, eu não sei para que ele queria aquilo, tá? Mas era uma bolacha desse tamanho, gente. Dentro de uma caixa, estava guardado dentro de uma caixa de madeira. Estava lá porque ia ser devolvido para a China porque tinha uma falha naquele sistema. Tá? Mas era uma bolacha enorme. Tá? Certamente, então, tem muito mais energia do que armazenada num ímã do tamanho de uma pilha. Aliás, esse ímã, tá, ele está dentro daquela caixa de madeira, e se alguém tirar daquela caixa e grudar numa parede de material ferromagnético, ele não desgruda mais o ímã de lá. Tá? Ou seja, aquele ímã, para ser manipulado, né, ele não pode ser colocado em contato com qualquer material ferromagnético. Bom, mas eu estou falando agora de um ímã grande, mas do tamanho de uma pilha. Quanto de energia tem lá? 20 joules, gente. 20 joules. E ímãs são feitos para não descarregar. Eles até descarregam. Mas o descarregamento do ímã é algo indesejável, porque esses sistemas magnéticos, eles foram feitos, e a gente espera que eles dificilmente desmagnetizem. Mas mesmo que eu conseguisse desmagnetizar completamente um sistema do tamanho de uma pilha, eu retiro de lá 20 joules. Tá? Ora, quando eu pego essa garrafa e transporto até aqui em cima, eu realizei um trabalho muito maior do que 20 joules. 20 joules é uma cacaquinha de energia. Só para vocês terem uma ideia, uma pilha, e é por isso que a gente usa pilhas para mover pequenos motores elétricos, tá? Uma pilha
consegue armazenar em energia eletroquímica, que pode sair de lá como energia elétrica, tá? 20 mil joules, tá? Ou seja, 1000 vezes mais do que um ímã desses. Tá? E o mesmo volume de gasolina, tá? Se for queimado, libera 1 milhão de joules. Por isso que a gente usa pilhas ou, eventualmente, usa combustíveis para mover as nossas máquinas e não vai usar ímãs descarregando, até porque ninguém sabe muito bem como se descarrega um ímã. Tá? Ok? Não é fácil de fazer o descarregamento do ímã, até porque o material usado no ímã tem alta relutância em ser desmagnetizado. Tá? E daí, com isso, né, a última alegação a respeito desses motores magnéticos cai por terra. Tá? Porque peguem um sistema, né, quantos ímãs tem lá nesses sistemas que a gente vê? Tem talvez uma dezena ou 2 dezenas de ímãs. Tá? Isso tem energia ali, se os ímãs descarregar, talvez para dar meia volta na máquina e o sistema acabou. Bom, era isso que eu tinha preparado para falar para vocês. Tem muitas outras máquinas por aí, tá? Mas, enfim, o meu tempo não é grande o suficiente para falar tudo que eu poderia falar das nossas postagens no CREF. Aliás, entrem lá, deem uma olhada, tem muitas coisas, tá, envolvendo essas máquinas maravilhosas. Eu estou à disposição para perguntas, comentários. Gente, alguém está a fim de fazer uma pergunta? Bom, professor, eu acho que a explicação foi perfeita. Sabia que eu podia contar contigo. Boa tarde, professor. Obrigado pela sua presença, pela sua vinda. O senhor não entrou nesse mérito, mas eu imagino que o atrito também, né? Acho que uma das principais, uma das coisas que é mais fácil de se ver que desperdiça energia em um sistema é o atrito, né? Seja num eixo, seja na própria transmissão da energia. E em algum momento, alguma dessas máquinas, seja essa da RAR Energia, fala alguma coisa do que eles fazem com o atrito? Bom, eu gostaria de dizer, propositalmente eu não falei em atrito, porque eu não posso invocar atrito contra essas máquinas. Tá? Primeiro porque a gente pode ter sistemas mecânicos que levem o atrito a um valor muito pequeno. Em segundo lugar, eu posso ter um torque ou uma força muito maior do que as forças de atrito, que manteriam a máquina funcionando. Os motores que nós vemos funcionando todos os dias por aí, estão perdendo energia por atrito, ok? Mas estão funcionando, simplesmente porque tem um sistema que realiza mais trabalho do que o dissipado por atrito. Então, invocar atrito na tentativa de inviabilizar uma máquina como essa não é um argumento lícito, ok? Porque eu sempre posso dimensionar, e talvez foi isso que os caras estavam pensando quando responderam pro meu colega, tá? Que em escala maior eles iam conseguir a máquina funcionando, tá? Porque talvez eles viram que a coisa aparentemente começou a funcionar, tá? Mas aí parou, tá? Talvez porque tenha muito atrito. Agora nós vamos construir uma coisa maior, onde o torque que realiza trabalho vai ser maior e vai ter menos atrito proporcionalmente, tá? Então, assim, nós podemos esquecer a questão do atrito, porque o atrito impede que uma coisa que esteja funcionando e que não esteja recebendo energia, tá, pare, ok? Mas não é isso que está se pretendendo de uma máquina como essa. A gente tem um sistema que supostamente está produzindo energia, lá sei eu como, ok? Suficiente para vencer
os atritos e ainda sobrar, no final do processo, sobrar um trabalho para mover lá o gerador, qualquer coisa assim. Ok, obrigado. O professor... Primeiramente, né, que bom ver o senhor de novo. Eu sou lá da URGS. Eu fiquei com uma dúvida ali com relação àquela imagem ali que o senhor mostrou do mercúrio caindo. Tem uma parte ali que eu não tenho certeza se eu vi direito, se estava fechado ou não. Aí, isso, aí. Ah, está fechado. Tá. Não, é porque assim, ó, quando abre ali, né, o líquido entra, e daí eu estava na dúvida se ali estava fechadinho. Não, como é que tá? Primeiro assim, ó, vamos manter esse sistema estático, tá? E vamos discutir, no caso estático, que é possível a coisa existir, tá? Vamos ver qual é a pressão nessa região aqui e naquela região lá. Porque se eu conseguir mostrar que a pressão aqui é menor do que aqui, então realmente vai acontecer o que eles estão imaginando. Abrindo a comporta, o mercúrio vai ser expulso, porque o mercúrio vai fluir da região de pressão maior para a região de pressão menor. Tá? Mesmo se eu colocasse uma volta unidirecional, seria irrelevante, porque se ela for unidirecional, ela só vai impedir que a água entre ali. Seria um sistema, né, que impediria que a água entre. Tá? Mas não tem como. Tá? É que nesse sistema aqui é muito fácil de mostrar. Como a pressão aqui é menor do que aqui, tá? É menor do que aqui, tá? Se eu abrir a comporta, tá? Primeiro que eu vou ter uma dificuldade para abrir a comporta, tá? Já começa por aí. Eu já vou ter que trabalhar para abrir a comporta, mas eu abri a comporta, tá? Até poderia pensar uma comporta não articulada, que deslizasse, né? Seria mais fácil de abrir. Aí o que acontece? A água entra. Entra, tá? E a coisa termina assim. Tá? Então, na verdade, o mercúrio cai, tá? Como a intuição deles imaginava, só que cai de uma maneira inusitada para eles. Tá? Mercúrio desce através desse duto aqui. Anos e não sai esse moto perpétuo, professor. Como? Anos acompanhando o CREF e nada desse moto perpétuo. Não, esse é uma história. Mas olha aqui, ó, quantas vezes eu propus essa máquina para os meus alunos lá da licenciatura, lá nas disciplinas de seminários. Tá? Como? Pois é, talvez dessa vez eu não tenha proposto, mas muitas vezes eu propus. Né? Essas máquinas, elas são muito interessantes de serem discutidas. Tá? Mostrar que uma máquina dessas não funciona. E não é trivial, nem sempre é trivial, tá? De fazer a demonstração de que a máquina não funciona. Bom, eu vou fazer uma pergunta também. Professor, assim, a gente escuta muito os leigos e vê pessoas perguntando sobre os carros elétricos, por exemplo. Por que eles não se autossustentam com o próprio movimento? Né? Eu entendo os motivos, mas eu gostaria que o professor fizesse uma explicação um pouco mais técnica para que fosse para o vídeo isso. E quando me perguntarem, eu digo, não, vê o vídeo do professor Lang lá que vai ter a resposta. Tá bom. Pois é, eu não discuti isso, mas é o seguinte, ó, os carros elétricos possuem um sistema de regeneração de energia. Tá? Porque hoje, quando eu, digamos, subi a serra, tá? E agora eu vou descer a serra com o meu automóvel, tá? Eu não tenho como recuperar a energia gasta na subida. Com carro elétrico, a gente tem possibilidade de recuperar parte dessa energia, sim. Tá? Não toda, mas uma parte, sim. Tá? Porque o motor elétrico pode funcionar como gerador, e aí ele freia, porque a gente não pode descer sem freio, numa descida forte. Tá? O motor funciona como freio,
tá? E recupera uma parte da energia que foi gasta para subir. Agora, é impossível, não tem forma de produzir um sistema, tá? Pode imaginar o sistema como quiser, que regenere mais energia do que foi gasta na etapa anterior. Isso é impossível. A razão disso, bom, aí a gente teria que estudar um pouco mais sobre eletromagnetismo para entender o que está por trás disso. Mas aí está a impossibilidade de um carro se autossustentar, né? Ok? Ok, professor. Nós temos muita dissipação, né, da energia, né, através de calor, através de o próprio atrito, que não é muito, mas é existente. Então, é isso aí mesmo. Mais alguém, gente, por favor? Fernando, tu tem ideia, ou alguém tem ideia, de quantas centenas ou milhares de modelos de máquinas de moto perpétuos foram propostas nos últimos séculos? Eu não sei se existe essa estatística, até porque a gente só tem conhecimento de alguns que ficaram na história, né? Pois Tem muitos naquele site do Simanec, tá? Vão aparecer muitos, mas certamente teve gente, eu mesmo conheci. Para cada um deles, 50 outros foram esquecidos. Eu tinha um amigo do meu avô, que até chamava de tio, que o ideal dele era fazer uma máquina que funcionasse com, como ele dizia, com o impeto do vento. Tá? Mas, obviamente, que tem coisas que funcionam, ele sabia que funcionavam com o impeto do vento, por exemplo, os barcos, mas não é isso que ele está pensando. Ele está pensando numa outra coisa que produz mais energia, além de impulsionar o veículo. Claro. Então, esse sonho, tá, de produzir motos perpétuos é um sonho constante, tá, na humanidade. Alguns desses sonhos a gente sabe, porque eles ficaram registrados. A humanidade gosta de sonhar e querer acreditar em coisas impossíveis, né? Sim. Nesse sentido, a busca do moto perpétuo é uma religião, é uma outra forma de religião, de misticismo. Existe uma coisa que está muito divulgada aí, e que agora, inclusive, já tem no Reclame Aqui, já tem gente reclamando, porque entrou, acreditou e comprou, e está lá reclamando, que são os tais geradores de hidrogênio. Tá? Que é um sistema que produz hidrogênio dentro do carro, porque motores movidos a hidrogênio são possíveis, e eles existem. Tá? Mas, o hidrogênio é produzido via eletrólise, tá? E a eletrólise é feita pelo sistema elétrico do carro. Aí produz hidrogênio, e esse hidrogênio é queimado, tá? No motor, e daí, então, a coisa é milagrosa. Tá? É milagrosa. Tá? O carro não abastece. Né? Não, eles não... Isso. Mas, assim, ninguém está dizendo que tu não precisa abastecer o carro. O que eles estão dizendo é que tu vai ter, com esse processo, tá? Em vez de tu fazer, digamos, 15 quilômetros com litro, tá? Tu vai fazer 25 quilômetros com litro. Tá? E isso é fácil provar, tá? Que um processo como esse é um processo burro. É um processo burro, porque eu gasto energia para produzir o hidrogênio e depois eu queimo o hidrogênio. E a energia que eu obtenho na queima do hidrogênio é menor do que a energia que eu gastei para gerar o hidrogênio. Tá? A gente até pode produzir hidrogênio a partir de eletricidade se a gente tiver uma fonte, tiver um excedente de energia elétrica, né? Por exemplo, a energia fotovoltaica pode ser usada para produzir hidrogênio, né? E aí eu vou no posto de gasolina, em vez de me abastecer de gasolina, eu poderia me abastecer de hidrogênio. Isso já existe, mas não é isso que eles estão propondo. É uma coisa dentro do carro, tá? que produz um pouquinho de hidrogênio, e aquele um pouquinho de hidrogênio é capaz de produzir resultados fantásticos. Mas já tem gente
que foi enganada. Assim, ó, gente, a maioria das pessoas que investem numa coisa dessas, no final até ficam de boca fechada, porque não querem dar uma de ter sido enganado. Tá? Mas eu vi agora, essa semana, no Reclame Aqui, tá? Uma pessoa reclamando sobre o reator esse, tá? que não faz o que o fabricante prometia. Professor, aproveitando isso que o senhor está abordando, né, essa coisa da panaceia energética e os micos que se paga de vez em quando. Existe um caso aqui no Rio Grande do Sul, que foi do reator Chambran. Ele está no nosso site. Né, nessa oficina Sim. eu acabei falando muito da ingenuidade desse negócio. Sim. Um dos casos foi do reator Chambran, que é um reator também... De hidrogênio. De hidrogênio. Isso. Né? Isso foi... anos 80. 60, final da década de 60? Não, 70. eu acho que é um pouco depois. 70 e pouco? 70 e poucos, 80, por aí. Tá. A gente não aprende, né? Sim. Agora eu me esqueci, mas foi de dinheiro aqui do governo do estado, uma fortuna para... Sim. E outro, um outro caso que eu achei fantástico foi o projeto EMU, na Argentina, que chegou um cientista europeu, agora me esqueci o país para ser preciso, chegou para o Perón e apresentou o projeto do reator de fissão nuclear. E aí o governo argentino gastou toneladas de dinheiro, construiu... Em Bariloche, né? Exatamente, na ilha próxima a Bariloche. Sim. É um caso aí que os governos pecam nessa ingenuidade também. Só. Ou levam, ou os políticos levam a sua parte na história. Esses motos perpétuos construídos com imã, eu acho que eu vi no livro do professor Alberto Gaspar, que era uma argumentação que também usava a lei de Faraday, né, Lenz, que era a questão do negativo. Que se a gente pudesse fazer o moto perpétuo, a gente poderia, por exemplo, quebrar a lei de Faraday-Lenz, por causa que ele iria ficar girando e induzindo o contrário. Né? É só trocar um sinal, o sinal negativo que está na lei de Faraday-Lenz, troquem aquele sinal por positivo, tá? E está resolvido o moto perpétuo. De regeneração de energia. É isso mesmo, são motores elétricos, tá, que podem ser acionados durante um motor antigo, freio mecânico. Isso, e usam um gerador como freio. Tá? Mas isso está implementado nos carros elétricos já, não é só na Fórmula 1. Sim. Vamos lá, gente, perguntas. Aproveitem. Bom, se ninguém mais tem perguntas, então... lá. Com a permissão do nosso querido palestrante, uma pergunta aqui para um dos ouvintes, o nosso colega aqui, o Dr. Mauro, que é psicólogo. Como é que a psicologia explica essa fascinação pelo moto perpétuo? Se é que explica. Talvez seja, né, uma reação à ideia de finitude, né, de que a gente vai morrer e é muito sedutor imaginar que exista alguma coisa que seja plenamente perene, né? E uma questão de potência também, né? Essa competição com Deus que pode sobre nós, né? Daqui a pouco a gente consegue... É um pouco de arrogância. Né? A eternidade viola a segunda lei. O
conceito de eternidade viola a segunda lei? Acho que não. Acho que não. O que violaria a segunda lei é uma... porque a gente até pode pensar no que o sistema é eterno e já atingiu a morte térmica. E aí... Bom. Nesse caso, sim. Mas aí já está morto. Acredito que nunca saberemos. Gente, eu dou por encerrado, então, essa oficina. Agradeço a presença de todos. Peço, por favor, que assinem a lista de presença, tá? É importante para nós aí. Agradeço ao professor Fernando Lang por ter comparecido e feito mais uma vez essa palestra aí para nós. Eu já tinha assistido ela antes, vi que o professor colocou algumas coisas a mais agora, achei bem interessante também. E é isso, não sei se o professor Luiz Augusto tem... Já é a próxima, né? Bom, vou passar a voz ao professor Luiz Augusto. Não, eu queria lembrar que na semana que vem teremos a oficina 425 e é um documentário, né? Está previsto para esse auditório aqui ou lá no auditório da Física? Me parece que é no auditório da Física. Então, semana que vem, excepcionalmente, a oficina de astronomia será lá no auditório da Física, sala B15-211, que era onde se realizava até um tempo atrás as oficinas. Depois, na semana seguinte, voltamos aqui para o auditório do centro do Labtix, tá? O auditório Érico Veríssimo. Obrigado a todos, obrigado ao professor Fernando, bom fim de semana e até a semana que vem.